Que bom a gente estar aqui mais uma vez. É sempre muito, muito bom encontrar os irmãos. Eu sei que os irmãos também, quando se encontram aqui, tem essa comunhão gostosa e é muito bom estar entre família, não é? E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 4. Hoje nós estamos nos lembrando da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, né? Nós estamos aí num período de lembrança da Páscoa. Já passamos ali aquele musical muito bonito na sexta-feira, que conta justamente a história da redenção através da cruz, da ressurreição de Jesus. Tivemos também o sábado que se passou, e eu fico imaginando como era para aqueles discípulos, naquela época lá, eles passarem pelo sábado. Eu acho que o sábado era um momento complicado, porque veja só, o Messias tão esperado, aquele prometido, aquele que trouxe esperança, renovou fé, ele morre e aqueles discípulos estão ali meio sem entender as coisas. Sábado devia ter sido um tempo difícil para eles. Mas aí veio o domingo, né? Aí vem o domingo e, apesar de eles demorarem um pouquinho para entender o que aconteceu no domingo, depois eles percebem que o nosso Jesus é o Cordeiro de Deus que é sacrificado para perdão, remissão da humanidade. Através da cruz de Cristo, ele não podia ficar morto em uma sepultura. O poder do Espírito Santo que estava nele o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Jesus vive e reina para sempre. Um pouquinho, aqui esse texto vai mostrar um pouquinho a respeito de quem exatamente esse Jesus é. O que ele veio fazer, afinal de contas? E a gente vai saber disso dentro de uma história que é muito interessante, porque essa história, ela fala sobre o Jesus que é para todos os povos. Essa história fala de um Jesus que sim, tinha religião, mas que não era uma religião hipócrita, que não era uma religião vazia, mas era cheia de espiritualidade. Aqui vai se conversar sobre Jesus para todos os povos, Jesus para todos os gêneros, Jesus para todos os homens, Jesus para toda a humanidade, o Jesus que realmente se importa, e nele nós temos a interpretação correta do que é adoração, relacionamento com o Pai. Tudo está aqui nessa história. Por isso eu quero pedir licença para você, para poder contar essa história e juntos dentro do texto, enquanto a gente passeia nessa história, a gente vai tirando ensinamentos e princípios muito importantes que vai valer a pena para a nossa vida, para o nosso viver e também de como vivemos essa vida para influenciar outras pessoas, para encontrarem respostas para a sua vida. João capítulo 4, antes de entrar na história da mulher samaritana, ele começa assim meio que parecendo que não vai ter nada a ver com o resto do capítulo, mas eu queria dar uma introdução para você perceber como era. Ele diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. É interessante como é que o religioso sem espiritualidade, ele olha para a religião como se estivéssemos disputando alguma coisa, como se a religião fosse uma disputa, entendeu? Quem é que está batizando mais? É Jesus ou João? Quem que é desses profetas que estão surgindo? Porque João tinha um apelo muito forte, era um profeta com uma mensagem muito forte. Aí alguns fariseus ficaram olhando, qual é que é de João e qual é que é de Jesus?
Será que eles vão entrar numa disputa? Porque parece que os discípulos de João, alguns deles estão indo para Jesus. E também parece que esse Jesus, que é um profeta que surgiu pós João, ou que foi até batizado pelo próprio João, já está passando, está ganhando, como se fosse uma competição. E os religiosos, eles fazem isso, né? O religioso vazio de espiritualidade, ele não entende o que é religião verdadeira. Ele acha que religião é isso, eu estou disputando para qual que é a religião mais forte, que faz mais adeptos, etc. e tal. Jesus, ele não tem interesse nenhum em entrar nessa disputa. Inclusive, quando ele fica sabendo que os fariseus estavam fazendo esse juízo, ele fala assim, ó, vamos sair daqui, que essa disputa não me interessa. Não é João contra mim, é João que me anunciou, que preparou o caminho, e eu sou o Messias anunciado por João, eu sou filho de Deus. Não há disputa aqui, é tudo o mesmo reino. Mas vamos daqui, porque eu não vou entrar nessa discussão. Pois bem, quando Jesus faz isso, ele sai, aqui o texto diz assim, ó, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Acho que a gente tem um mapinha aí, você pode pôr um mapinha para a gente? Só para eu explicar para você explicar, entender um pouquinho. Olha aqui, ó. Então, Jesus estava aqui. Essa é a parte do sul do mapa, né, gente? Eu nunca fui muito bom de matemática. Você que é bom de matemática, geografia. É geografia, né? Não sei nem a matéria que é. Não, brincadeira, gente. Então, aqui nós estamos. E ele vai subir para o norte. Agora, olha só. Olha que coisa interessante, vocês estão comigo na história, né? Jesus está com os apóstolos, e ele vai caminhando, e ele fala, ó, vamos deixar essa discussão religiosa inócua, e vamos fazer a vontade do Pai. Tem uma agenda a ser cumprida, a agenda do reino de Deus. Jesus convida você para entrar dentro da agenda dele, tá? Aí, ele está aqui, e ele falou, vamos lá para cima, na Galileia, ó. Sabe o que um fariseu fazia? Um fariseu, aquele que estava achando que Jesus estava disputando com João, sabe? O que um fariseu fazia era vir por aqui, ó. Ele dava a volta, aqui, olha aqui, ó, passa para cá, e vem por aqui, e dá a volta lá por cima para ir para Galiléia, se ele quisesse subir e tivesse necessidade. É claro que aqui também havia algumas terras que talvez não importasse tanto, mas passar por aqui de jeito nenhum. Porque para eles que eram tão conservadores, passar por aqui, pôr o pé nessa terra, era até tipo assim de, vou sujar meus pés, entendeu? Gente, uma coisa assim, era uma coisa assim terrível. Depois você vai saber por que eles não queriam pisar naquilo. E Jesus fala, não, nós vamos fazer o caminho reto. Qual é os pontos mais próximos, né? O que é? É uma curva ou uma reta, né? É uma reta, então, esse ponto mais próximo do outro é fazer uma reta. Ele fez isso aqui. E aqui tinha um monte, aí daqui a pouco você vai saber por que passar por aqui. Jesus vai em caminho ao norte, e o texto diz assim, era necessário passar por Samaria, pelo menos para ele, né? E assim, era o necessário passar por Samaria, quer dizer, tem uma agenda de Deus aqui. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, era mais ou menos, aqui ó, essa terra aqui é quente, tá, gente? Era mais ou menos assim, a hora do almoço, então estava mais quente ainda, e eles já tinham caminhado bastante. Imagina ele sair dali, ó, mais ou menos a metade do caminho, estava cansado, sol quente. O que dá quando você está andando num sol quente, andando a pé? Sede. Cansado da viagem, sentou à beira do poço. Claro, isto se deu por volta do
Meio-dia, uau, um lugar quente, gente, meio desértico assim, um sol de meio-dia, é um sol de rachar, né? Quando eu era mais novo, chamava sol de estalar mamona. Alguém lembra de mamona aí, gente? Ninguém lembra de mamona, realmente, está feia a coisa. Então, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Agora aqui já para um pouco e pensa, ó. Jesus está numa terra que os fariseus não queriam nem pisar. Aí a pergunta é, por que não? Então eu vou te explicar. E havia um só reino em Israel, mas aí houve uma divisão entre o reino do norte com o reino do sul. O reino do norte, onde ficaram os samaritanos, eles vinham da seguinte maneira: bom, esse lugar aqui, Gerezim, é onde houveram as revelações de Deus que estão lá na Torá. Então, este aqui é o lugar santo, de revelações de Deus a Moisés, a Josué, ao evento de Jacó, né, ter dado as terras a José, ao poço de Jacó, e o Jacó, os patriarcas. Então, aqui é um lugar santo para o reino do norte, os samaritanos. Não Jerusalém. E aí você pergunta, mas por que não Jerusalém? Aqui não estava o templo? Sim, mas depois da divisão, o que eles pensavam? Ó, daqui para baixo uma coisa, daqui para cima outra coisa. Então, nós, o judeu pensava, somos o povo que não se misturou, que não confundiu. Nós temos a teologia correta. Os samaritanos pensavam dos judeus assim, não. Sabe o que aconteceu com esses judeus? É porque os judeus, eles acreditavam nos livros históricos. Sabe esses que estão na Bíblia sua aí? Então ele acreditava nos 5 livros de Moisés, mas ele acreditava nos livros históricos, entendeu? Já para o samaritano não, é só a Torá. É só o Pentateuco. Fora disso, é coisa que os judeus foram colocando lá. E os judeus disseram, não, a revelação de Deus ela é total, e ela é progressiva, não é verdade? Então, eles aceitavam um cano mais aberto. Então, você percebe aí como vai começando a discussão religiosa, teológica, e começou eles ficarem bem, vou usar uma palavra desse tempo, polarizados. Polarizou. E aí, esse povo aqui de Samaria, eles olhavam para os judeus, mas, sabe, dá para ver na mulher samaritana que eles achavam assim, bom, em certa parte eu não sei, o reino do norte, eles aceitaram uma coisa que era proibido, e que isso também está lá na lei. Nós casamos com nações estranhas ao Senhor. Então, quando eles se casaram e misturaram com o povo daquela própria terra, o que aconteceu? Houve um sincretismo religioso. Eles também misturaram aquilo que eles acreditavam da própria Torá com as crenças daquele povo com os quais eles se misturaram. Então, aí o judeu falava assim, está vendo como que é samaritano? Essa não é uma raça pura de Deus. Eles se misturaram com esses povos que acreditam em outras coisas e acreditam em outros deuses que não é o nosso Deus. Então, olha, eles já estão errados por aí. Você começou a entender por que o fariseu falou assim, não passa por lá que esse povo aí está tudo contaminado. Aquela mulher, eu acho que Jesus vai se encontrar, depois a gente vai ver que ela pergunta sobre isso, eu acho que ela mais ou menos se sente assim, sabe? Pelo jeito que ela pergunta, eu acho que ela se sente assim. Mas antes da gente chegar lá, Jesus senta lá no poço e tem todo esse contexto, sabe? Jesus, o judeu tem razões étnicas, tem razões religiosas para rejeitar o samaritano. Só que não para por aí. Dá uma olhada nisso aqui, você vai ver o que a própria mulher fala, ó. Nisso veio uma mulher samaritana. Agora presta atenção. Agora você já sabe mais ou menos o contexto de que é um samaritano, né?
e uma mulher. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. O pedido de Jesus. Os discípulos dele não podiam pegar porque eles tinham ido à cidade comprar comida. Porque era a hora do quê? Hora do almoço. A mulher samaritana lhe perguntou. Agora, presta atenção aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Você está comigo na história, né? Dá uma olhada, ó. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo... Você entendeu como é que ela já se sentia aqui? Na pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui, amados, entra um outro elemento para discriminar. Ela é uma mulher. Sabe o que um fariseu, um escriba achava da mulher? Eles achavam que um homem sequer deveria conversar em público com uma mulher, porque ele, de alguma maneira, ele perdia a sua pureza espiritual. Um fariseu dizia que era melhor vai falar sobre a Torá. A Torá é muito valiosa para um rabino fariseu. Sabe o que ele dizia? Que é melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. O que você acha? Era valorizada a mulher naquele contexto? Sim ou não? Claro que não. Havia conselhos assim de rabinos dizendo: olha, se você conversar com uma mulher em público, ou você discutir as escrituras com ela, ou quiser ensiná-la, e ela debater com você, é capaz de você ir para o Geena, que é o correspondente ao inferno. Que tal? A mulher era discriminada, sim ou não? Só que agora, aquela mulher vê um homem, e é claro, eles se conheciam ali na região. É que nem tipo vem um cara de uma região aqui do Brasil, talvez pela fala, o formato do rosto, né, ou alguma coisa assim, né? O cara fala assim: ah, você é o fulano de tal, você deve ter vindo lá de não sei de onde. E quando fala também, o sotaque entrega a pessoa, não é verdade? E aí ela fala assim: não, peraí, não estou entendendo. O senhor está aqui, eu venho ao posto meio-dia, e você já parou para prestar atenção também? Por que aquela mulher ia pegar água meio-dia? Você acha que assim, seria razoável aquela mulher pegar água meio-dia? Você acha? E por que ela está indo sozinha pegar água meio-dia? Né? Tem alguma coisa de errado, não tem? Melhor você pegar água de manhã, amigão. Me perdoe. É melhor você pegar a água de manhã. Ela fica fresquinha, você leva para casa, guarda na sombra, e você vai ter água fresquinha o dia inteiro. Você pegar uma água meio-dia, até você chegar lá embaixo e tal. Bom, alguma razão tinha para ela fazer isso. Mas o fato de Jesus pedir surpreende a mulher. Eu acho que ela levou um baita de um susto. Porque ela falou assim: meu, eu não estou entendendo essa cena aqui. Como é que você, sendo um corintiano, pede a mim, palmeirense, água a beber, né? Ela não ficou sem entender. E aí Jesus diz para ela assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E a mulher ainda, já está complexa essa história para a cabeça da mulher, né? Falou assim: cara, que coisa doida, agora o cara me vem falar de uma água que se a gente beber não volta a ter mais sede. Eu sei que para você que entende o contexto já está mais ou menos claro. Mas gente, se coloque no lugar daquela mulher. Que história é essa? Eu tenho que vir todo dia aqui pegar água. Agora não me fala de uma água que se eu beber, que doideira é essa? Você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir
essa água viva. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Agora, olha aqui. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse assim: está resolvido o meu problema, porque se eu tomar dessa água que ele está falando, não vou mais beber e vai jorrar para a vida eterna. Então, está feito. Ao que ela responde: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Você acha que a mulher está na mesma vibe que Jesus? Ela está entendendo o que Jesus está falando? Ela está voando. Aí Jesus disse, chega num ponto assim e fala: bom, eu acho que para essa mulher entender, eu vou mostrar para ela quem eu sou e de que tipo de água que eu estou falando. E aí vem algo que eu creio que todos nós gostaríamos de estar naquele momento. E em momentos da nossa vida, nós gostaríamos muito de estar, e podemos estar, na presença de Jesus, para Ele revelar coisas que estão nos atrapalhando na vida. Ele disse: vai, chama o seu marido e volte. Gente, agora aqui, ei, para aí. Primeiro, a história dele ser homem judeu, conversar com uma mulher samaritana. Agora, ele começa a explicar de uma tal de água, que nunca mais vai ter sede, se beber, tudo mais. E parece que ele está mudando de assunto. Porque, o que tem a ver agora essa questão chamar o marido? O que tem a ver a conversa? Ela disse: não tenho marido. Eu acho que agora começou a vir aquela parte assim, será que ele é um profeta? Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos à conta. Ela está em que casamento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ela está por qualquer razão que fosse, diante de uma lei mais rígida da religião judaica, ela só poderia casar-se 3 vezes, por razões tipo assim, ficou viúva, o marido sumiu, enfim. Mas mesmo que fossem aceitas pela lei, ela só podia como mulher casar 3 vezes. Ela está Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que aquela mulher começa a perceber? O Senhor é profeta. Bom, se é profeta, vamos conversar sobre profecias? Vamos conversar sobre teologia? Eu sei lá, eu não sou psicólogo, né? Depois eu vou perguntar para você, Janete, como que a mulher se sentiu. Mas assim, eu não sei se ela queria bloquear o assunto que começou a doer,
de falar de marido, de relacionamentos. Por que esses relacionamentos não deram certo? E ela fala, bom, como ela sabe disso, deixa eu ir para outro caminho aqui. Talvez. Mas a verdade é que ela vai para a questão da adoração. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas os 6 judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, que está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí vem uma declaração. Gente, só para a gente não perder o fio da meada, e para ficar mais, uma narrativa mais ocidental, preste atenção em uma coisa. Preste atenção aqui, gente. Jesus não fez acepção de nação, de etnia, de história passada, de gênero, o que vale mais, se é o homem ou a mulher. Jesus, ele está diante de uma situação totalmente esquisita. Depois você vai ver que os seus discípulos acham esquisito. Ele passa por terra samaritana, que era odiada pelos judeus, por várias razões que eu já apresentei. Ele está conversando com uma mulher e ainda acaba mostrando que ele sabia que ele estava conversando com uma mulher que estava vivendo uma vida conjugal ilegal. Você percebe o que Jesus está fazendo? Você percebeu o que Jesus está fazendo? Ele está falando com um povo que é considerado um povo que traiu a palavra, se misturou com outras raças, se misturou com outras etnias, cometeu o pecado de sincretismo religioso, de acordo com a avaliação. Ele está conversando com uma mulher que não deveria estar conversando de acordo com aqueles costumes. Jesus, do ponto de vista religioso judeu, está completamente errado. Você entende isso? Ele está fazendo o que um rabino jamais deveria fazer diante dos olhos da religião judaica. Às vezes a gente não entende por que o fariseu fica com tanta raiva de Jesus. Mas ele acabou com tudo aí. E ele começa a conversar com a mulher. E sabe o que ele volta? Ele volta para alguma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver e fala muito conosco nesta época, onde as pessoas parecem que estão cada vez mais longe da origem, estão cada vez mais longe da palavra e de quem verdadeiramente Jesus é. Por um lado, uns criaram um Jesus religioso de um fundamentalismo sem razão de ser, e por outro lado, foram para um liberalismo que não tem pé nem cabeça, se a gente olhar para o Jesus da palavra. Você entende? E Jesus está dizendo aqui, mulher, é o seguinte, você está confundindo tudo. Sabe por que a sua vida está toda desorganizada? Porque você não conhece quem realmente você deve conhecer. Sabe por que existe essa sede dentro de você, que você procurou em vários relacionamentos, e você nunca vai encontrar, porque você até hoje não se encontrou com a verdadeira adoração,
porque você não tinha se encontrado com o verdadeiro ser adorado. E por isso ele fala: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Detalhe, segundo o relato de João, Jesus tinha dito aos seus discípulos que não era para ele o quê? Eles revelarem que ele era o... Mas ele vai lá e conta para uma mulher. Será que seria fácil para a mulher guardar o segredo? Brincadeirinha, mulheres, brincadeirinha. Não seria fácil. Mesmo porque ele estava, desculpe irmãos, ele estava causando um impacto na vida daquela mulher, que ela não daria conta de ficar só com ela. Você entendeu o que está acontecendo até agora? Se não, dá uma olhada. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, por todas essas razões que eu falei, eles voltaram. Eu imagino a cara daqueles discípulos, vem voltando a galera lá, gente, eu não sei. Aqueles discípulos já tinham sofrido tanto, eles já tiveram também tantas perdas, mas naquele momento eles reconstruíram algo. É tipo assim, o cara está torcendo para o Vasco da Gama e depois passar a torcer para o Flamengo, entendeu? E aí ele vai lá, e eles estão chegando perto, e eles falam assim, olham para Jesus assim, e dizem assim, ué, o que está acontecendo ali? Não era nem para a gente estar aqui, não era para a gente pisar nessa terra, olha lá, olha onde a gente está. E Jesus está sozinho, conversando com uma mulher samaritana. Que absurdo! Só que eles respeitam Jesus como mestre. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Você está perguntando o quê? O que você está pedindo? Mas ninguém falou nada. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Agora, olha aqui. Meio-dia, depois de andar um tempão, qual é a necessidade mais básica depois de beber uma boa água? Comer, estou com fome, isso é urgente. É necessidade básica. Mas qual é a necessidade básica de Jesus? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Quer dizer, sabe o que é, gente? É tipo assim, cara, é meio-dia, só o que nós já andamos por... todo mundo está com fome. E se ele não está, alguém trouxe comida. Ou será que ele quer fazer jejum? Ao que Jesus respondeu, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Agora, prestem atenção, irmãos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O problema nosso é que nós estamos olhando para o lugar errado, que é o problema dos discípulos. Quem está com fome está olhando para onde? Para o estômago que está roncando. Quem olha para o estômago, dá uma olhada aqui, ó. Estou olhando para cá, deixa eu olhar para o estômago. O convite de Jesus é como se ele tocasse o queixo dos discípulos e dissesse assim: vocês acham que aqui está a necessidade básica?
Mas deixa eu dizer para você algo que é mais urgente do que o alimento para o corpo. Levantem os olhos. Não querendo forçar a exegese, mas para alguns exegetas há dois tipos de interpretação que eu acho que cabe nessa história. Quando ele faz isso, eles podem estar vendo duas coisas. Ou Jesus está falando, quando vocês olham para o campo, que é a primeira e talvez mais óbvia, quando vocês olham para o campo, tem o trigo. Quando o trigo começa a ficar esbranquiçado, é porque está chegando perto a colheita. Mas pode ser que Jesus está falando, agora olhe com os olhos, vem a mulher lá com quem? Com os aldeões. Ela não foi lá contar, vamos lá e vamos ver que agora ele disse tudo que eu sabia e começou a falar, começou a contar a história de Jesus, o que Jesus falou para ela. E os aldeões falaram assim, vamos ver, já que você está falando isso daí, essa mulher, ela saía daqui escondida, ela não queria falar com ninguém, ia pegar água ao meio-dia, porque não queria encontrar com outras mulheres, porque as outras mulheres falaram, olha lá, ela está querendo sexto casamento e tal, aquela coisa toda. Agora elas estão comentando, o povo inteiro da aldeia apontava o dedo para ela, e agora ela chega com toda a coragem e fala, venham ver, minha vida foi impactada por alguém que me deu resposta que ninguém me deu, que falou comigo como ninguém falou, que me aceitou apesar de ser samaritana, que me aceitou apesar de ser mulher, que me aceitou apesar de todos os meus erros. Ele me atendeu, ele olhou, ele viu para o meu coração, ele teve compaixão de mim. Eu vi amor naquele homem, como ninguém poderia ter. Eu creio que essa era a mensagem da mulher samaritana para os homens daquela aldeia ali perto. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Yeah! Glória a Deus. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que falaram, o rótulo que colocaram em você. Jesus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. E se você que está me ouvindo, seja aqui ou em qualquer lugar que esse vídeo chegar, eu quero dizer para você, Jesus sabe de tudo que já te aconteceu na vida, e Ele tem uma água para você beber, e se você beber dessa água, você vai saciar essa sede que está pedindo por algo que você não conseguiu saciar com nada neste mundo, nem nada nesta vida. Essa água é Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Há muitos religiosos, sem querer tomar as palavras de Jesus, porque quem sou eu para dizer tal coisa, mas posso repeti-lo, por simplesmente acreditar que sua palavra é verdadeira. Há muitos religiosos hipócritas hoje, que discriminam pessoas, e a impedem de conhecer o Salvador. Nem eles entram no reino, ainda querem impedir pessoas de entrar.
Mas Jesus é maior do que a hipocrisia desses religiosos. E o Senhor está aqui para dizer a cada um de nós que Ele nos ama, assim como amou aquela mulher samaritana. Muitas vezes, algumas pessoas não podem, quem sabe, fazer a inscrição para participar de alguma coisa religiosa por causa de seu estado civil. Mas eu digo para você uma coisa, deixa para lá. Na entrada do reino dos céus, o que vai valer é realmente se você entregou a sua vida para Jesus e se Ele foi o Senhor da sua vida. Jesus ama você, mas perceba, a história não termina na aceitação e dizer assim, continue do mesmo jeito que você está. Aí que está um grande engano de uma teologia mais liberal. A mensagem de Jesus é, tome, beba de mim e eu vou transformar a sua vida. E aquilo que te escravizava, não lhe escravizará mais. O pecado que impedia você de viver uma vida abundante e correta diante de Deus e diante dos homens, não lhe impedirá mais de ter a partir de agora uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. É uma transformação. Jesus não disse a nenhum dos que queriam segui-lo que eles não precisavam de arrependimento e que eles os aceitavam do jeito que eles estavam, sem que houvesse arrependimento, mudança de vida. Não é esse o caso. Mas Jesus simplesmente diz, olha, pode vir, do jeito que você está, como você está, mas eu tenho poder para transformar você e santificá-lo de glória em glória, de glória em glória, até que você alcance a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Aceitar como Jesus aceitou as mulheres samaritanas, não é aceitar o pecado e dizer continue na vida que você quiser. Não, aceitar como Jesus aceitou, é dizer eu tenho poder para transformar a sua vida. Porque o pecado que você cometeu até agora, teve esse resultado na sua vida. A partir de agora, o jeito que você viver, vai lhe dar uma nova vida, uma nova oportunidade para viver uma vida diferente. É desse jeito.